Bem, gente, a pergunta que me foi lançada foi a seguinte: quem foi diagnosticado com o Covid fica imune posteriormente? Bem, existe uma série de senões, né, para responder essa pergunta. Não é, embora a pergunta seja clara, objetiva e bem colocada, a resposta ela é dependente de uma série de critérios, uma discussão que passa necessariamente por vários tipos de pesquisa que vêm sendo desenvolvidas. Nesse ponto aí eu vou colocar a minha experiência como imunologista, que obviamente dentro do princípio da imunologia, quando você tem um primeiro encontro com determinado com determinado patógeno e você gera memória imunológica, obviamente você se torna, entre aspas, não vamos dizer a palavra imunizado, mas você torna essa resposta, essa segunda resposta, né, mais eficiente, né? Então vamos colocar isso dentro da condição aí da Covid, da pandemia que está aí acometendo o mundo, né? Então existem situações nas quais, por exemplo, no mundo, mais de 3.000 sequências genômicas, né, diferentes ou amostras estão sendo analisadas no momento, né, justamente para a gente determinar a epidemiologia dessa pandemia, de que forma é o comportamento, de que forma é a transmissibilidade, e de que forma que uma vez que o indivíduo tenha contraído a doença, ele vai passar isso necessariamente para frente, e de que forma esse indivíduo que se curou teoricamente, num segundo encontro, numa segunda, caso haja essa possibilidade, ele se comportaria, ele se tornaria imune, né? Ele teria uma resposta mais eficiente, mais rápida, e com isso, obviamente, liquidaria, inativaria, inviabilizaria o vírus. Então, assim, em primeiro lugar, que a gente tem que saber é o seguinte: dentro do mesmo geoespaço, quantas cepas, quantas linhagens nós temos circulando, né? Porque numa população X, se você tiver mais de um tipo circulando naquele ambiente, né? Aquele ambiente, eu falo, naquela cidade, vamos dizer assim, naquele estado, obviamente que isso vai impactar que indivíduos que já tiveram contato com o vírus possam sim vir a ter contato com uma cepa diferente. E obviamente produziria-se nova Covid, vamos dizer assim. Covid é a doença, SARS é o micro-organismo, é o vírus, né? Então, o que a gente tem que levar em consideração primeiro, no mesmo geoespaço, qual é o grau de espalhamento, qual é a velocidade de espalhamento dessas cepas? Aí sim, nós teríamos condição de determinar epidemiologicamente como é que seria o comportamento aí da doença, né? Naquele microambiente, naquele ambiente. E, obviamente, poderíamos inferir sobre a capacidade daqueles indivíduos
que já desenvolveram a doença e se curaram, como é que seria, né? Estimar como é que seria o comportamento, como é que foi o comportamento desse indivíduo aí que esteve infectado, desenvolveu sintomas, esteve internado, né? Produziu uma síndrome respiratória grave e conseguiu ter uma melhora clínica. Como é que isso se daria aí se porventura ele viesse a contrair novamente o vírus? As pesquisas atuais, eu estou falando aqui do estado de Minas Gerais, hoje existem grupos focados, né, na pesquisa, e um grupo que está muito eficiente nas pesquisas é o grupo da Fiocruz e da FUNED também, da UFMG também, né, que estão direcionando as pesquisas no sentido de se determinar se existem diferenças filogenéticas nos genomas analisados. Hoje aqui no estado de Minas Gerais, a pesquisa, até o momento, que tem repercutido bastante essa pesquisa da FUNED, onde foram analisados 41 genomas, né, do SARS, e até então se encontrou uma certa similaridade, né? Eles foram alocados no mesmo grupo e que, portanto, né, dentro desse geoespaço do estado, muito provavelmente as cepas que estejam circulantes sejam muito semelhantes, até porque assim existem muito poucas diferenças no genoma dessas cepas. Então, por isso mesmo, elas estão alocadas com uma similaridade filogenética muito próxima. Do ponto de vista de se conter a doença, é muito importante, né? Isso repercute, obviamente, sobre a capacidade de você conter a doença e, portanto, isso torna o isolamento totalmente justificável, né? Porque se você contém cepas no mesmo geoespaço e mantém isso ali restrito àquele ambiente, obviamente que quando maior número de indivíduos que tiverem tido contato com aquela cepa vierem a ter novamente, eles desenvolveriam, em tese, uma imunidade contra aquela cepa. Então, assim, do ponto de vista da imunologia, o que se considera é que nós tenhamos capacidade de gerar memória imunológica eficiente para, sim, num segundo encontro, caso isso ocorra, nós possamos estar, em tese, imunizados. Ok? Há controvérsias? Claro. A imunologia, ela não é uma ciência exata, né? Na verdade, ela não é uma área exata. E, obviamente, que isso depende totalmente da capacidade de cada organismo de reagir à cepa, né? Àquele encontro, de que forma que aquele indivíduo se encontra do ponto de vista imunológico. Tá ok? Espero ter podido esclarecer esse ponto aí para vocês, né? Mas a gente pode discutir mais. Isso é fato. Um beijo, muito obrigada.